Fala galera, eu mesmo, Rainer Silva, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre lavagem de tapetes. Eu quero fazer um vídeo bem objetivo, mostrando para vocês o processo que eu utilizo aqui. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre lavagem de tapetes com o investimento mínimo possível. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como eu faço a minha lavagem de tapetes hoje aqui na minha casa, meu espaço de lavagem de tapetes aqui. Beleza? Como eu não tenho uma demanda extremamente alta que vale a pena eu comprar batedora, centrífuga e tudo mais, vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui para entregar um resultado de excelência para os meus clientes das lavagens de tapetes. Fechou? Então, bora lá comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa tirar os resíduos que estão aqui no tapete presos para facilitar a nossa lavagem. Por quê? Se a gente umedecer esse tapete, os resíduos vão ficar presos dentro dele e aí depois da lavagem a gente vai ter que tirar. E aí a nossa lavagem vai ficar, né, na sequência errada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar os resíduos daqui. E uma dica que eu dou para vocês é utilizar uma escova de aço. Para quê? Aqui a gente vai desembaraçar já esse tapete que é peludo e também já vai dar uma abertura nas fibras dele que facilita a remoção desses sólidos que ficam aqui dentro, tá? Então a gente passa ela, né, por todo o tapete aí, vai passando em direções diversas, né? Eu gosto de passar sempre nele todo em uma direção apenas. E aí depois eu volto na direção oposta e aí depois a gente faz o mesmo na vertical, faz uma vez na horizontal, depois faz uma vez na horizontal, e aí sempre em todas as direções. Se tiver muito embaraçado, você faz isso várias vezes, tá? Se for aqueles tapetes que tem uma trama mais fina, esse daqui ele tem uma trama mais grossa, então ele até desembaraça mais fácil. Tem alguns tapetes que tem uma trama mais fina, aí você vai precisar ficar fazendo várias vezes para você desembaraçar ele. Só que você tem que ficar bem atento também, senão tá danificando, senão tá prejudicando o tapete. Então tome muito cuidado com a conservação do tapete. Esse processo, a gente é válido para esse modelo de carpete, tá? Então não é, você não vai pegar um tapete persa e vai fazer isso, por exemplo. Não faz sentido, tá? Então é válido para esse modelo. Vou fazer aqui em todo o carpete agora e aí a gente vai bater ele depois, eu vou mostrar para vocês como a gente faz. Uma dica que eu vou dar para vocês também, ó, é EPIs, tá? Vocês estão vendo que eu tô de bota, por quê? Vou fazer a lavagem do tapete, então vou mexer com água, é perigoso escorregar. Vou fazer a escovação com a escova elétrica, então, né, para não ter risco a gente diminui tudo, usando EPIs, tá? E outra coisa, utiliza máscara, tá? Até mesmo para fazer esse processo aqui, eu tô gravando para vocês, mas sai muita poeira do tapete, então é bem ruim, você respira e tal, vai estar cheio de ácaros, bactérias, fungos aqui, e você vai estar inalando tudo isso. Então utiliza máscara também, eu não estou usando aqui agora, porque eu estou gravando e preciso falar com vocês, mas o ideal é estar com todos os EPIs, beleza? Ó, a diferença que a gente já tem de um lado para o outro. E aqui, ó, mesmo se eu andar, vou andar aqui em cima, para amassar no caso. E você vai ver, ó, que ele já fica mais soltinho. Ele não fica tão preso igual tá do outro lado, tá vendo? Mas isso é um início de processo. Ó, e aí aqui agora a gente vai colocar o tapete lá em cima do varal. Ó, brincadeiras à parte, vamos colocar o tapete lá em cima do varal. Não precisa de você usar uma máscara específica como essa. A máscara essa normal de prevenção ao Covid já serve, tá? Aqui é só porque minha máscara de impermeabilização é que estava mais fácil e você vai entender o porquê agora você vai precisar utilizar ela, tá? Só de eu pentear ele aqui desse jeito, já estava fazendo uma poeira no ambiente. E aí isso vai sair junto a ácaro, fungo, então a gente não quer respirar isso, tá? Então isso aqui vai te ajudar aí a não ficar espirrando à noite, ó. Ó, esse daí que vocês estão vendo é o meu varal. Tem vídeo aqui no canal onde eu explico como foi feito esse varal e eu passo todas as medidas dele, tá? E vou deixar o link aí na descrição para vocês. Então, quem quiser aí o varal, é só ir aí na descrição.
Olha, vai saindo uma quantidade enorme de poeira aqui em volta, não sei se dá pra ver no vídeo, mas ó a quantidade de sujeira aqui. E aí você vai batendo e tal, até você ver que tá parando já de cair esses resíduos, né? E aí, o que você está esperando para se inscrever no melhor treinamento sobre higienização do país, tá? A gente tem também lá vários módulos sobre lavagem de tapete, a gente ensina detalhadamente o porquê de cada coisa e também sobre tudo sobre o ramo de higienização de estofados, tá? O link tá aqui na descrição desse vídeo, é só clicar ali na página que você vai ver todas as informações e qualquer dúvida tem até nosso WhatsApp lá, beleza? Vamos estar à disposição, espera lá dentro. Virei aqui o tapete agora, só para vocês verem, que o ideal é a gente bater nele assim. Agora eu já tirei um pouco de resíduo, então não vai espalhar no ar, tá? Porque tem mais gente aqui em volta, então eu não quero que todo mundo respire o que está aqui contaminado nesse tapete, né? Mas querendo ou não, use a máscara para fazer isso aqui, para você não ficar respirando o que está no tapete, tá? Se você quiser passar a máquina, dando uma aspirada também aqui, ajude. Com ele assim é melhor que no chão, porque o que não for saindo pode ir caindo no chão, tá? Ó, mostra aqui, ó, o que vai caindo aí no chão. Quantidade de resíduo aí. Cuidado para não bater a ponta, porque se for um tapete mais delicado também pode danificar. Então, ó, é sempre batendo com ele inteiro para não danificar o tapete, tá? Então tem que ter esse cuidado também. Eu vou lavar aqui agora aqui embaixo, porque eu preciso tirar esse tapete daí. Esse tapete ele é menor e ele tá seco. Então aqui ó, ele tá leve. Depois que esse tapete estiver úmido, ele vai ficar bem pesado. Lá no vídeo que eu falei para vocês sobre o tapete, vocês vão entender para que serve isso daqui, ó. Esse ferro, essas escoras, você vai entender para que serve isso, tá? E como é que você vai usar esse varal. Aqui a gente vai focar na lavagem do tapete, beleza? Mas aqui eu vou lavar aqui o chão agora, por quê? Porque caso o meu tapete venha... Ó, olha lá a sujeira, ó. Olha lá embaixo a sujeira que saiu só de bater no tapete. Olha isso. Olha lá no cantinho. Ó. Só de bater no tapete, antes da lavagem. Então já vai facilitar o nosso processo. Porque se o meu tapete chegar a cair e encostar no chão, o chão tá limpo. Ele não vai sujar de novo ou não vai sujar mais. Agora eu vou mostrar para vocês os produtos e equipamentos que a gente vai utilizar na lavagem do tapete, tá? A gente vai utilizar aqui a linha de produtos da Depro, tá? A gente vai utilizar o Pinho Gel desengraxante para fazer a lavagem, um produto muito bom, com oleosidades, graxas, essa sujeira mais pesada que vai ficar no tapete, ele é um produto muito bom, tá? É um produto que a gente vai deixar ele mais destinado para tapetes, porque ele é um produto que faz muita espumação, então estofados convencionais acaba sendo um pouco prejudicial. Como é que a gente utiliza água em abundância? É um produto que vai bem, tá? A gente vai utilizar aqui também o Caox para fazer a desinfecção. O Caox ele vem com a característica de limpador multiuso, né, com oxigênio ativo. Ele é um limpador à base de peróxido de hidrogênio. Só que ele vai ser como o Clean by Perox, o Zebac, por exemplo. Ele é mais eficiente para desinfecção do que para limpeza em si. Porém, né, faz ali os dois fatores. Mas ele é mais eficiente aqui para desinfecção nesse caso, que é o que a gente vai utilizar ele. Beleza? Vai dar um auxílio aí na limpeza também. Então a gente vai utilizar um conjunto desses dois produtos, tá? Você deve ter visto essa tampinha aqui, você viu que é um pouco diferente, né? Essa daqui, ó, ela é uma tampinha para descarte de produto, tá? Porém, a gente consegue fazer a diluição com ela, tá? Por quê? Ela dispensa 5 ml de produto a cada borrifada nela. Então, se eu vou usar 50 ml de produto, né, eu sei que ela dispensa 5 ml por aperto. Então, se eu vou borrifar 10 vezes, ela me dá 50 ml. Se eu borrifar 20 vezes, ela me dá 100 ml. E assim sucessivamente, né? A cada borrifada que eu dou aqui, ela dispensa 5 ml de produto. Então, acaba facilitando e fica bem exato ali a conta. Você pode fazer a medição e é 5 ml em cima ali cravado. E agora os equipamentos para fazer a lavagem do tapete. Quais equipamentos que eu uso aqui? Primeira coisa, uma mangueira com bastante pressão, tá? Quanto mais pressão tiver, melhor, tá? Porque a gente precisa de bastante água. A gente tem que encharcar o carpete para fazer a lavagem, tem que enxaguar bastante também, então vai bastante água, tá? Até se você conseguir armazenar água da chuva, por exemplo, para fazer a lavagem, muito bacana, que você economiza água, né, de casa para fazer essa lavagem. Então isso é bastante interessante. Mas como aqui eu não consigo, então quanto mais pressão a gente tiver, melhor para fazer, beleza?
Nossa extratora EA262, máquina brutal, máquina gigante, bem forte. Então é uma máquina, cara, para tapetes, para carpete industrial, né, aquele que fica todo colado no chão, é absurda a máquina. Né? Ela é uma máquina que até é um pouco destinada, desenvolvida para isso ali, até os acessórios dela, tá? Mas na higienização residencial também vai brutal, tá? Tem vídeo aqui no canal sobre a máquina detalhadamente e também a gente fazendo processo de sofá com ela, para mostrar até um pouco como é que é essa diferença. Ela é uma máquina que tem 2 motores de aspiração, tá? Então ela tem uma força muito grande, até por isso que eu investi nela, né, para que a gente faça as lavagens do tapete, porque ela vai ter uma aspiração forte, então ela tira muito líquido do carpete e ele seca mais rápido. Como eu não quero investir muito alto, né, na centrífuga, por não ter uma demanda tão grande no tapete, vale a pena para mim hoje, é melhor eu ter a máquina que ela vai me auxiliar nisso, tá? E até já agradecer a nossa parceira IPC também, tá? Que fortalece muito o canal aí, né? Ajudou a gente aí com a EA262, com a nossa lavadora PW22, né, C22P também, lavadora absurda, muito forte. Eu escolhi essa lavadora porque ela é uma lavadora muito forte, ela é uma lavadora já a indução e por isso, por essas características, ela vai ter uma durabilidade muito longa. Então assim, eu poderia ter pegado uma mais barata, como a PW09, por exemplo, que é bem em conta, bem mais em conta mesmo, né? E iria me atender, só que talvez ela não tenha a mesma durabilidade que essa vai ter. Então, aqui a gente tem uma máquina um pouco mais cara, só que vai durar mais, a gente já sabe disso, né? É a mesma coisa, por exemplo, eu querer comparar essa máquina com a Lava Pro, né, que é um pouco mais inferior, né? Aqui eu tenho uma máquina muito mais robusta que sobra, né? Sobra força. Então eu sei que é uma máquina que vai ter uma durabilidade maior. Então, pensando nisso, né, eu optei por essa lavadora, mas tem lavadoras menores que vai atender também para a gente fazer a lavagem do tapete dessa maneira. E vocês vão ver como é que é o processo aí, beleza? E também a gente vai utilizar aqui a nossa parafusadeira para fazer a escovação, para fazer a escovação aí do carpete, tá? Cerdas macias para não correr risco de embaraçar o carpete, tá? Ele vai estar com produto, ele vai estar lubrificado para receber a escovação rotativa, pode fazer com a enceradeira também, tá? Ou pode fazer manual, beleza? Mas vou fazer com a parafusadeira, vocês vão ver que não tem problema nenhum, que dá super certo, mas ela tem uma escova mais pequena, então acaba que eu vou demorar um pouco mais. Se fosse com a enceradeira seria mais rápido, mas ainda não peguei a enceradeira. Estou utilizando aqui a parafusadeira aqui com a escova macia. Também aqui, ó, eu tenho o meu bocal da EA262, que eu vou utilizar ele para algumas funções. Eu utilizo ele para fazer enxágue do tapete e utilizo ele para rapar e utilizo ele também para aspirar. Então é um bocal aí que vai funcionar para multifunções. Da EA262, ele é um bocal que ele vem com 2 jatos, ó, que é justamente para sair mais água e eu conseguir fazer um enxágue mais eficiente, no caso dos carpetes, né? Que ele já tem toda essa ergonomia para a gente fazer tapetes e carpetes, né? Carpete é o fixo, que vai em todas as áreas e fica fixo, esse é o carpete. E esse modelo, que é removível, que é esse que a gente tem em casa, são os tapetes. Então essa é a diferença entre carpete e tapete, beleza? E aí aqui, ó, ela já tem todo esse preparo justamente para isso. Por quê? Se ela é uma máquina que tem uma aspiração brutal, muito forte, ela vai aspirar muito. Então ela pode pulverizar mais líquido, mais água, que ela tem força para puxar de volta, entendeu? Então ela tem duas ponteiras aqui. Só para dar um parâmetro, né? Ela tem 2 ponteiras porque ela tem o dobro de força das extratoras antes dela. Então, por exemplo, Lava Pro EA135, a bomba de água dela tem 2 vezes a força da bomba de água das anteriores a ela, tá? Justamente por quê? Porque ela é uma máquina mais robusta e ela tem força para puxar esse líquido. Então, cada qual com os seus parâmetros aí e porquês, né? Tem o porquê de ter 2 pontas e tudo mais. Então aqui a gente vai ter essas 3 funções, beleza? E também a gente vai utilizar aqui o regrador, tá? Que é para fazer a aplicação do produto. Então eu coloco o produto aqui dentro, encho de água, misturo e aí eu consigo esparramar aqui pelo carpete mais facilmente, beleza? Então vamos lá para o processo. Vou utilizar aqui 100 ml do produto para fazer a lavagem do carpete, tá? Então se aqui cada borrifada me dá 5 ml, 20 borrifadas aqui vai me entregar 100 ml de produto, tá? Então eu vou borrifar aqui 20 vezes aqui dentro do nosso regrador.
colocar mais 3 aqui só para desencargo de consciência, né? E aí a gente enche aqui agora. Eu tô colocando por cima porque ele é um produto pastoso, então aqui agora a água já vai se misturando aqui nele, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Chega aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele é um produto pastoso, ó. Então por isso que eu tô fazendo dessa maneira, porque ele tem uma dificuldade a mais para se misturar na água por ser pastoso, não ser um produto totalmente líquido. Olha ele aqui agora no tapete. E aí, tempo de ação, mesmo padrão dos estofados. A gente vai deixar o produto agindo entre 5 a 10 minutos para a gente fazer a escovação dele. Para quê? O produto amolecer a sujidade, separar ela do tecido para a gente escovar, potencializar isso, né, com a ação da escovação elétrica, no caso a escovação mecânica que a gente vai fazer com a parafusadeira. A gente melhorar essa separação ali da sujeira do tecido, que é o que acontece em todos, para depois a gente fazer o enxágue e essa sujeira sair facilmente aqui pelo nosso piso estrado. Você já deve estar se perguntando qual que é o nome desse piso, que piso é esse, o que é isso? Isso aqui se chama piso estrado, tá vendo? Ele é todo furadinho porque a água ela já vai escorrendo aqui, ó, para baixo do tapete, tá vendo? Então toda a água que entra aqui ela já vai escorrendo, tá? Consequentemente o produto vai acontecer a mesma coisa, só que como o produto eu esparramei ele aqui com a água, com o regrador, ele vai bem, ele entra para as fibras, né? Se eu jogo ele muito concentrado, pontual, aí pode acontecer isso, ele vai em um local só e vai embora, não fica no tapete, não espalha bem e aí você acaba desperdiçando. Vamos lá fazer a escovação aqui agora do carpete, utilizando a nossa parafusadeira e a escova macia. Essa escova aqui é da marca Detailer. A parafusadeira que eu estou utilizando é a Bosch GSR. O que acontece? Vamos lá fazer a escovação aqui agora, vou fazer de todo o carpete aí e aí já volto com vocês. Ó, explicar uma coisa para vocês. Por que eu tenho que utilizar produto de alta espumação em carpetes? Tá vendo que eu estou fazendo escovação mecânica e ela é giratória, né? Quando o produto espuma bem, ele serve como um lubrificante para que a escova não agarre nos pelos e embarace, tá? Então é por isso que a gente utiliza e tem que utilizar produtos de alta espumação. Se você vai utilizar flotadores de baixa espumação, você não vai poder utilizar escova rotativa, tá? Senão não tem lubrificação suficiente para não deixar embaraçar os fios desse tapete, tá? E aí pode chegar a danificar ele, beleza? Ah, eu preciso fazer essa escovação nas costas do tapete? Claro que precisa. Você escovou um lado, tem que escovar o outro. Tem sujeira dos dois lados, tá? Então, a única coisa que você vai fazer é repetir o processo que a gente acabou de fazer nas costas do tapete, beleza? Vamos lá que eu vou realizar ele aqui agora. Ó, aqui agora, com ele de costas, a gente vai fazer um enxágue nele. Então a gente vai deixar cair água. Olha a sujeira que já está se desprendendo. Olha isso. Olha o que está escorrendo aí do lado, cara. Do tapete. Então assim, isso é uma junção de fatores, né? Produto, método, a grade, estrado para a água escorrer bem. Aí aqui agora eu vou usar a lavadora de alta pressão para me auxiliar nesse enxágue aqui superficial, tá? Característica muito bacana dela, ela tem esse carretel, ó, que já vem uma mangueira, se eu não me engano é de 10 metros mesmo, já vem acoplado aqui no bico dela, ó, e ele fica aqui. Então depois é só enrolar, já fica guardadinho ali. Isso aqui é muito bacana, tá? Entra aqui e a água sai lá no meio do carretel. Bico com regulagem, ó. E aqui, ó, como o jato ele tem pressão, bastante pressão, ele vai empurrando a sujeira para baixo também. A gente vê lá no cantinho que a sujeira já vai descendo, ó. Bastante sujeira já começa a descer lá pela lateral, escorrer lá embaixo.
porque ele vai empurrando a sujeira, ó. Então o jato nesse caso aqui auxilia bastante. Ó, olha a quantidade de sujeira que tá escorrendo, é absurdo, ó. Olha isso, olha isso, olha isso, ó. Olha isso. Não para de sair, é absurdo. Agora a gente vai virar ele pra gente fazer o mesmo processo que a gente fez de cá, a gente vai fazer no outro lado agora. Esse primeiro enxágue eu vou fazer com o bocal. Como é que eu vou fazer esse enxágue com o bocal? Ó, esse biquinho, ó, de engate rápido que a gente coloca nas torneiras, coloca na máquina de pressão, ele encaixa quase que perfeitamente aqui, ó, dá até quase vácuo, ó, viu? E aí eu solto aqui, ó, o que que acontece? Ó, olha a quantidade de água que vai caindo aqui. E aí o que que acontece? Quando eu encosto ele no tapete, ele enche aqui dentro. Conforme eu vou movimentando, ele vai soltando essa água limpa no tapete e vai enxaguando. Fica muito eficiente, é absurdo. Olha para vocês verem. Ó. Ó. Olha a sujeira saindo lá na ponta. Olha isso. Então assim, aí já dá para você imaginar que fazer só com a extratora, com extração, enxágue da máquina, é praticamente impossível. Olha a quantidade de sujeira que está saindo aqui, a gente utilizando água em abundância, fazendo todo esse processo. Imagina a dificuldade que seria fazer só com a extratora. Então é praticamente impossível, não vale a pena. Ou é muito difícil entregar um resultado de 100%, né? E aí você tem que decidir o que você quer entregar para o seu cliente. Ó, e a sujeira não para de sair, olha lá no cantinho para vocês verem. Olha a quantidade de sujeira que vai escorrendo. E como eu falei para vocês, gasta bastante água, não tem como correr. Então, é colocar preço, tá? Pra vocês terem uma média aí, a gente cobra em torno de 20 a 25 reais o metro quadrado do tapete. Tá? Um modelo como esse daqui, a gente cobra 25 reais o metro quadrado, tá? E aí é agregar valor, explicar muito bem para o cliente todo o processo que é feito, né? Que a gente não lava o tapete, né? Como tem alguns, tá? Alguns, não todos, né? Alguns lava-jatos que fazem e aí só estende o varal, o tapete em um arame, joga um produto extremamente agressivo, né? Tem vários lugares que fazem isso, já vi vários lugares que fazem isso. Joga solupan, aditivado no tapete, bate um jato de água só e pronto. Mas é só você falar os benefícios do seu trabalho, o que o seu trabalho faz, os benefícios, o cuidado que você tem com o bem do cliente, né? Isso vale para todos os estofados. Você não precisa falar dos malefícios dos outros, tá? Mas só falar dos benefícios do seu. O cliente vai entender e aí você agregando valor, né, da maneira correta, você consegue cobrar bem e tá agregando, né? E tá fechando aí bastante tapetes e fazendo bem. Porque 25 reais, querendo ou não, né, para um tapete bem pequeno como esse daqui, já dá em torno de 100 a 130 reais a lavagem. Então assim, é um valor consideravelmente alto. Porém, olha só a quantidade de água que eu gasto. Produto, método correto, tempo para absorver conhecimento que eu tiro, todo o investimento. Então eu preciso valorizar tudo isso
e o cliente precisa entender o valor de tudo isso. Então eu preciso conscientizar o meu cliente para ele entender o valor de tudo isso e pagar quanto eu quero cobrar, porque é o que vale o meu trabalho. E aí a gente vai enxaguando até a gente ver que não está saindo mais aquela sujeira pesada. Até a gente ver que a água está saindo clarinha. Ó, aqui agora eu já enxaguei bem, encharquei ele todo agora para eu fazer uma última rapagem, ó. E agora você vai ver que a água já está saindo clarinha, ó, não tem sujeira nela mais, ó. Tá vendo? Então beleza, agora o tapete está limpinho. Agora eu vou fazer um último enxágue aqui em cima com uma lavadora de alta pressão, tá? Pra quê? Ela vai me auxiliar para desembaraçar e abrir as fibras, e se tiver algum residual dentro, ela também tira para fora, tá? Ela joga para fora por conta da pressão. Ó, agora vai entrar a aspiração e aí a gente finaliza aqui o tapete, tá? Agora que é importante eu ter uma máquina potente como a 262. Se eu tenho uma Lava Pro, uma 135, uma outra máquina, beleza, faz dentro das condições que você tem. Mas tem a condição de ter uma máquina como essa, faz a diferença, tá? Na prática faz a diferença. A gente vê que o tapete ele finaliza assim, com baixíssima umidade, tem uma secagem muito rápida, tá? Aqui vai estar conectado de água, mas só para a mangueira ficar presa, mas a gente vai fazer somente a aspiração agora, né? Indo, voltando em todas as direções aqui do tapete, para a gente tirar aqui o máximo de líquido que a gente conseguir dele, para ele ter uma secagem mais rápida, tá? E como a máquina é muito forte, ela tira muito líquido do tapete, beleza? Então, vamos lá. Pegar os dois motores dela aqui. Para a gente fazer a aspiração das costas do tapete, qual a dica? Vem aqui, dobra até a metade. Por que isso? Porque se a gente virar o tapete para baixo, os pelos dele podem atravessar o estrado e aí pode ter sujeira lá embaixo que desceu do tapete e ele pode pegar lá e acabar sujando de novo. Então por isso não é interessante. Então a gente faz a aspiração agora dessa parte para tirar o excesso daqui. Vira de lá pra cá, faz na outra e aí depois está pronto para estender. Vamos lá. Uma característica muito bacana da máquina, ela tem uma mangueira externa que a gente tira a sujeira sem ter que virar a máquina nem nada. É só destampar aqui que a água do balde sai, ó. E ainda na aspiração ainda saiu um pouco de sujeira, olha só. Mesmo depois de a gente fazer enxágue, a água sair cristalina. Provavelmente isso aqui possa ser das costas, que talvez não tenha saído ali ainda com todo aquele enxágue que a gente fez, tá vendo? Por isso que é muito importante fazer bastante enxágue mesmo, tá vendo? Mesmo a gente fazendo aquela quantidade, a gente saiu ainda um pouco marronzada. Então, tá aí, ó. Tá vendo? Então, máquina muito eficiente. A quantidade de líquido que ela tirou, mesmo depois que a gente rapou bastante, que ainda ela sai até uma certa quantidade, ainda vai ficar um pouco ali dentro. Aí depois a gente tem que tirar o restante. Mas a gente já consegue descartar uma boa quantidade de água
e aí depois, né, tá já voltando ao trabalho. Então é isso aí, agora a gente só precisa estender o tapete, né? Frisando, precisa ser um varal onde tem a parte cônica para o tapete não quebrar, não dobrar e não amassar. Qualquer informação que você queira saber sobre as extratoras, sobre as lavadoras, vai estar aqui embaixo o site da IPC, tá? Vai estar o link da EA262, da PWC22 também. Se você quiser saber sobre as máquinas, é só entrar aí e clicar nos links da descrição que você vai ver todas as informações sobre as máquinas, beleza? Então vamos lá agora, só estender o tapete, finalizado, tá? E aí tem mais algumas dicas ainda, então segura aí. Ó, tá aí, tapete estendido, tá? Para finalizar, o que é muito bom você fazer, vai te ajudar muito a, vamos dizer assim, que amenizar e suspender alguns problemas que você poderia ter, tá? Pega a sua extratora, coloca o bocal pequeno e aí mais ou menos de 2 em 2 horas ou de hora em hora, você vem no tapete e dá uma aspirada nessa região, porque qualquer líquido que ficar nele vai começar a escorrer para baixo. Se tiver ficado algum resquíciozinho de sujidade, algum líquidozinho, vai escorrer, vai sujar as pontas. Se você vem de hora em hora, de 2 em 2 horas, e vai aspirando essa região, você vai tirando tudo isso, toda essa contaminação, todo o líquido que está ali, você vai tirando do tapete. E aí você ameniza esse problema de ficar marcado ou de ficar mau cheiro na ponta, né? E passando por todo ele, você vai amenizando, acelerando a secagem e ameniza o problema de talvez ele dar mau odor por demora que pode acontecer, certo? Então é isso aí. Processo finalizado, só aguardar o tapete ficar pronto, a gente embalar, bater aquele cheirinho top e fazer a entrega aí para o nosso cliente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, né? Então deixa seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou do vídeo. Valeu, é nóis e até o próximo vídeo.